A expressão aberta e desinibida da raiva é essencial para a psique de um 8 e é, ao mesmo tempo, ponto de grande orgulho e de grande sofrimento para eles. Há orgulho no fato de que, se algo precisar ser dito, o 8 o dirá francamente, e há muito auto-incriminação por essas mesmas palavras que, ditas com raiva, podem levar à perda de uma amizade. Patrões foram recompensados por ser poderosos no passado, que pode ser chocante para eles perceber que ganhar uma discussão é capaz de produzir rejeição e não respeito. 8 relatam que, ao entrarem numa disputa, se concentram tanto na vitória que se esquecem de que as outras pessoas envolvidas estão se sentindo hostilizadas pela exibição de força. O clímax físico de argumentar vivamente por uma causa válida não parece de modo algum negativo para um 8. Na verdade, a raiva aberta parece essencial para a construção de um relacionamento digno de confiança. Fico mais à vontade quando vejo a raiva de meus amigos. Para mim, a raiva é o caminho para sentimentos mais profundos, como tristeza profunda e desejos reprimidos. É excitante ver alguém ficar com raiva e poder se manter assim. Se eles começam a chorar, aí é terrível. Me sinto mal e fico achando que eles assumiram um papel de vítima para me manipular e me transformar numa agressora, e que não estão me dizendo a verdade sobre o que têm contra mim. Por muito tempo a raiva foi o meu sentimento preferido. A gente aprende com ela a se mobilizar tão rapidamente quanto precisa, e qualquer tipo de medo é quase anulado com o acesso da raiva. Recentemente estive de férias no Havaí e me vi numa das poucas situações de medo de que posso me lembrar. Eu tinha descido uma trilha abandonada na direção de uma lagoa natural fantástica, cercada por um rochedo íngreme, e achei de escalar a rocha para mergulhar. De modo algum, consegui me arrastar até uma plataforma e descobri que, ao subir, a rocha se esfarelava e acabei ficando presa num buraco muito longe da lagoa para mergulhar e cair n'água. Tive uma série de reações que não conhecia, dor na barriga, tremor nos joelhos. Foi incrível. Então, isso é que é ter medo? Quando por fim consegui me safar me rastejando, descobri que não sou nada corajosa. É que subestimo tanto a possibilidade de perigo que acabo por não ter nenhuma reação a ele. A raiva, por outro lado, pode ser instantânea e é algo muito físico. Serve para espantar o pior dos medos, que é o medo de cair nas mãos de pessoas vis. A raiva ajuda a descarregar, faz você se sentir forte e traz uma espécie de energia prazerosa. Prefiro que os outros mostrem toda a raiva deles. Se estão se contendo, isso me assusta, e é isso o que a maioria das pessoas parece fazer. Por fora dizem, oi, todo mundo, mas por dentro estão se roendo. Isso me chateia muito. A gente quer ver tudo às claras e ver como é a coisa porque ela assusta. Expressar a raiva é o melhor, e desde que ela fique num nível aberto e civilizado, e que eu saiba que ninguém vai me atacar, sou muito boa nisso. Quando discuto com uma porção de gente, me sinto uma campeã de karatê. Não costumo me dar por vencida se meu argumento está correto. Acho que, muitas vezes, as pessoas me consideram polêmica, ou mais exatamente, acham que não vou lhes dar espaço para negociação, assim que eu tiver começado a dizer o que eu quero. Isso é porque sinto muitas vezes que as pessoas não se dirigem a mim de forma neutra. Há algo mais que não está sendo admitido por detrás das palavras. Alguma irritação, alguma hostilidade que elas não reconhecem. E então, simplesmente me recuso a ouvir. Não vou assimilar essas coisas porque, para mim, está tudo contaminado. Não é simplesmente uma conversa. Não é a verdade. É difícil, então, para mim, arrancar tudo o que está sendo oculto e tentar lidar com essas coisas.
Parece mais honesto simplesmente fechar a porta para toda essa conversa contaminada e acabar logo com ela. Na verdade, tenho muito mais respeito por pessoas que não se sujeitam a mim. Se elas se sujeitam, é provavelmente um sinal de que estão escondendo alguma coisa. Se elas discordarem de mim e forem francas, está tudo bem, mas se concordarem e não puderem me encarar de frente, ou se não corresponderem à minha autenticidade, então vou achar que estou lidando com uns frouxos. Inocentes entram em novas situações sem ideias nem expectativas pré-concebidas do que vão encontrar. Estão abertos a qualquer situação que se apresente, o que lhes permite se acomodar com naturalidade a um curso correto de ação. A inocência de um 8 é ofuscada quando ele ou ela concentra seletivamente a atenção a fim de exercer controle ou de impor um ponto de vista. Considere a diferença entre um 8 inconsciente, que tenta dominar automaticamente uma situação, e outro mais consciente de si mesmo, que teria confiança para se acomodar a cursos mutáveis de ação. Com todos os impulsos superiores, a inocência é sentida como uma energia no corpo que faz um indivíduo se mover apropriadamente, mas sem nenhum direcionamento do eu pensante. Essa consciência corporal específica seria natural para um ser humano em funcionamento pleno e dependeria de uma percepção exata do grau e da característica de poder presente em qualquer dada situação. É provável que um 8 sem consciência de si mesmo espere oposição como fato normal e exerça inconscientemente toda a força necessária para assumir o controle. Tal comportamento é marcado por uma inflexibilidade de opinião, uma insistência numa verdade parcial e numa incapacidade de desviar a atenção para outros pontos de vista. As energias usadas para exercer controle seriam força física e raiva. Um 8, que tenha se libertado dessa resposta automática, seria capaz de modificar o grau e a característica de sua própria energia, de modo a perceber com precisão as flutuações de poder em qualquer situação determinada. 8 são propensos a seguir seus impulsos. Na infância, a capacidade de passar rapidamente do impulso para a ação foi parte de um esquema de sobrevivência que dependia de agir primeiro e pensar depois. Patrões são propensos a acreditar que tudo que os faça se sentir bem e poderosos deve ser um curso correto de ação, e por serem relativamente isentos da culpa e do questionamento interno que a maioria de nós associa ao excitamento do nosso próprio corpo, acham natural levar até o fim uma atração sexual. Não se sentem constrangidos em expressar sua raiva, nem em agir com base em sentimentos sexuais. Quero essa tensão nos relacionamentos íntimos. Alguém que traga a vida para fora de mim, onde possa haver excitação. Há 7 anos e meio mantenho uma relação e há momentos muito chatos. Estou sendo obrigada a aprender a não provocar brigas apenas pelo excitamento da coisa. A tensão ainda é o que me atrai. Vamos bolar algum projeto e partir juntos para ele. Acho o sexo a maior atração. É o que busco na verdade. Em todas as minhas ideias sobre o amor, o meio de saber se sou amada é alguém ter tesão por mim. Sério que não acredito em muitas outras coisas. Há muito blá 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 de psicologia sobre o amor, quando no fundo as pessoas só estão procurando satisfazer suas expectativas e inflar seus egos. Para mim, se a gente presta atenção demais a estas besteiras, a gente fica confuso ao resto da vida. 8 têm baixa tolerância com a frustração. É difícil conter a raiva, deixar de agir com base numa atração sexual ou não comer um terceiro prato no brunch de domingo. Desejos insatisfeitos despontarão muitas e muitas vezes em suas mentes, do mesmo modo que uma discussão não resolvida prende sua atenção, tornando-os ansiosos e irritáveis.
até que possam agir e resolver a situação. Tenho que resolver isso pessoalmente, senão fico escrevendo cartas na cabeça semanas a fio. Patrões dizem que ficar com raiva das pessoas é muitas vezes um contato positivo para eles. Uma boa briga os torna confiantes quanto às verdadeiras intenções da outra pessoa, o que lhes permite se sentirem mais confiantes no relacionamento. Eles também relatam a possibilidade de surgir um tipo de intimidade durante uma briga, de modo que a raiva se transforma em sentimentos sexuais e a briga acaba em sexo. Estou casada com um 8 há quase 20 anos e tive de aprender a revelar completamente tudo que cruze a minha mente. Senão ele vem para cima de mim para descobrir o que estou escondendo. No início do nosso casamento, eu achava que a raiva seria o último recurso. Eu via a raiva como uma emoção animal a qual pessoas civilizadas deviam ser superiores. Era preciso estar com as malas feitas e com o advogado na linha, caso se chegasse ao ponto de berrar. Mais ou menos 3 anos depois de casada, fui encostada contra a parede. Eu não tinha ideia de que ele queria intimidade, me aborrecendo tanto. Tudo o que eu sabia era que ele estava me insultando em público. Fiquei tão ofendida que fui obrigada a revidar, o que era o fim para mim. Ainda acho que não teria reagido se não tivesse tido certeza absoluta de que ele ia me bater. Lembro-me de ter subido 2 degraus da escada para poder vê-lo na cara e lhe disse algumas verdades. Repeti ponto por ponto qual era a dele. Ele disse que eu não concordava. Pude ver no rosto dele que nada adiantou. Se eu era capaz de dizer tintim por tintim qual era a dele, então eu tinha que concordar. Quando berrei meu ponto de vista foi surpreendente. Aquilo o deixou excitado. Ele até que sorriu e ficou afetuoso, e toda a raiva dele comigo foi embora. Nunca tinha visto ninguém mudar assim tão depressa. A combinação desses 2 fatores, eu 2 degraus acima na escada e os meus berros, fez com que ele me amasse. Obter mais de tudo o que seja bom é uma solução do 8 para a questão central da indecisão quanto às verdadeiras metas pessoais. Ponto nuclear 9. O excesso de estímulos tem o efeito de amortecer a percepção de outros sentimentos e substitui a necessidade de examinar os verdadeiros objetivos emocionais. Embora 8 possam mobilizar energia para a satisfação de suas necessidades e pareçam desinibidos em seu desejo de gratificação, eles podem estar no fundo tão afastados de seus verdadeiros desejos quanto o 9, que se esqueceu de si mesmo. A capacidade de ação de um 8 se origina da intensa concentração de atenção no prazer e na excitação do conflito, como um meio de se inflamar, mais do que uma energia mobilizada a partir de prioridades psicológicas profundas ou da percepção de emoções sutis. Buscando estimulação, 8 eliminam o tédio e também conseguem negar sua vulnerabilidade pessoal. Forçar os limites até a extravagância dos prazeres oferece uma sensação amplificada da vida, uma vez a atenção seja atraída a pouquíssima vacilação ou autoquestionamento ambivalentes. O objetivo se torna desejável e já nem importa saber se é ou não um objetivo psicologicamente legítimo. A festa começa e a festa continua, com o 8 embalado em desfrutar um pouco mais de tudo o que estiver acontecendo ao redor. Me senti pior desde que comecei a olhar para mim mesma. Ter consciência do que eu faço revela o fato constrangedor de que sou eu quem mais ri, quem discute com a voz mais alta e quem mais se consome para fazer algo andar. Viver pelos instintos e não ter consciência é ótimo. É como a sensação de querer se livrar de uma vida empobrecida, vivendo de uma maneira excessiva. Há sempre uma vaga insatisfação em ter de se conter.
como se eu tivesse que dar qualidade ao que faço, porque ninguém mais quer manter o nível. É por isso que eu quero experiências culminantes, uma porção delas, uma atrás da outra, de modo que não haja entre elas nenhuma decepção. Assim que a gente começa a tomar gosto por alguma coisa, a coisa se espalha feito fogo, igual a uma boa comida que você quer repetir. Ou se você compra um vestido, a chance que, da próxima vez, você compre todo o guarda-roupa. Quando a gente se envolve com alguma coisa, é feita uma ventosa. É preciso muita força para desengatá-la e passar para outra coisa. Não existe faro para moderação. Ou se tem um interesse obsessivo ou um tédio completo. Ou você quer ficar na cama e fazer amor o dia todo, ou não está nem aí. Ou você fica no colo da pessoa que você ama, ou fica olhando pela janela sem saber muito bem como é uma coisa intermediária. O desejo de incrementar a excitação, a fim de se sentir vivo, provém da sensação de viver no mundo tipo, é tudo ou nada. Nada é um ponto morto, um profundo desejo de ficar olhando a parede um bom tempo. Tudo é descrito como querer ultrapassar os limites, como forma de manter a energia correndo. Quando estou dirigindo e obedecendo aos limites de velocidade e às leis de trânsito, minha atenção não está lá. Estou em outro lugar, aquilo me cansa, e eu começo a fazer besteiras. Mas quando estou indo a toda e tenho de prestar atenção a tudo e de ficar de olho nos guardas, aí sim fico acordado. Desse jeito, quase nunca faço besteira. Engraçado é que me multam quando estou dormindo a 65 milhas por hora. Se estou a 85, ninguém me pega. Estou alerta quando a emoção está presente.